14 mitos sobre as guerras medievais. Do final do século V ao século XV, a Europa esteve nas garras da Idade Média. A Igreja dominava a vida cotidiana. O progresso tecnológico estava estagnado e os conflitos brutais eram desenfreados. Esses conflitos não eram, no entanto, o trabalho chato e imutável que às vezes é retratado nos livros de história. Na verdade, pode não haver nenhum período na história europeia tão mal compreendida como a Idade Média. Os mitos são abundantes, desde a noção de que as pessoas nunca tomavam banho até a ideia de que todos morriam muito cedo. Nenhuma das duas é verdade. As centenas de conflitos brutais travados durante este período foram muitas vezes distorcidos por Hollywood para criar eventos espetaculares que nunca teriam ocorrido na vida real. De histórias fantasiosas de cavaleiros da corte e cenas dramáticas de tropas atacando uma às outras, após um discurso apaixonado, dezenas de mitos e clichês da guerra medieval simplesmente não se sustentam em pesquisas históricas. Então, como era a guerra na Idade Média? Era brutal, caótica e muitas vezes repugnante. Os guerreiros atacaram de forma oportunista e usavam quaisquer ferramentas que pudessem encontrar. Algumas das histórias mais notáveis sobre o combate medieval são verdadeiras, como tropas arremessando os restos de seus inimigos em cidades sitiadas com catapultas, mas outras são simplesmente equívocos de longa data. Primeiro mito: a armadura de corpo inteiro era reservada para os ricos. A realidade, a cavalaria pesada, como os cavaleiros, eram um componente-chave de qualquer força de combate medieval. No entanto, nenhuma regra proibia os soldados de infantaria de usar a armadura. De fato, as tropas eram responsáveis por adquirir suas próprias armaduras. Então, qualquer homem com condições provavelmente tinham pelo menos um capacete e uma camisa de cota de malha. Guerreiros mais ricos, como homens da nova e crescente classe média, podiam se equipar como quisesse, embora, devido ao alto custo, uma armadura completa fosse difícil de manter para um soldado de infantaria. O porquê do mito. Em parte, este mito se origina de Hollywood. No entanto, a noção original também é baseada em equívocos sobre a classe no mundo medieval. Um mito comum é que as pessoas eram senhores, cavaleiros ou camponeses. Todos os soldados de infantaria eram considerados camponeses, que não podiam comprar armaduras, o que deu origem ao mito. Segundo mito, não houve misericórdia. A realidade. A misericórdia em combates armados durante a Idade Média estava amplamente sujeita ao caráter do líder vitorioso. No entanto, muitos incidentes registrados de conduta misericordiosa, particularmente entre as forças cristãs, existem desde a época. Oderic Vitalis, cronista e monge, escreveu sobre um noivado entre ingleses e franceses. Eles estavam todos vestidos com cota de malha e se poupavam em ambos os lados, por temor de Deus e comunhão de armas. Eles estavam mais preocupados em capturar do que vencer os fugitivos. Como homens cristãos, eles não tinham sede do sangue de seus irmãos, mas se alegravam com uma justa vitória dada por Deus, para o bem da Santa Igreja e a paz dos fiéis. O porquê do mito. Este é outro exemplo de sensacionalismo na escrita histórica. Os momentos mais emocionantes dos conflitos medievais tendem a ser mais brutais e, por isso, lutas sangrentas como o ataque dos cruzados a Jerusalém ou a Batalha de Hastings são lembrados com mais destaque. No entanto, isso não significa que batalhas cruéis e impiedosas eram comuns. A maioria das batalhas eram menores e de baixo risco, o que tornava a misericórdia mais provável. Terceiro mito: castelos de pedras eram comuns na Idade Média. A realidade, a imagem clássica de um castelo de pedra medieval só foi popularizada na Europa continental após o século XI. Uma grande variedade de fortificações foi usada ao longo da Idade Média, incluindo fortalezas construídas em cavernas, fortalezas de barro na Espanha e castelos de tijolos na Europa Oriental.
o porquê do mito. Escritores medievais usavam muitas palavras diferentes para se referirem a estruturas, muitas das quais foram traduzidas como castelo, entre aspas. Mais do que provavelmente, alguns dos castelos que os escritores medievais se referiram eram simplesmente pequenas cidades com paredes de barro ou tijolo. Um dos termos mais usados era castelo, que poderia significar um único edifício fortificado ou uma cidade murada. Quarto mito: os cavaleiros eram a força dominante ao longo da Idade Média. A realidade, embora várias formas de cavalaria pesada fossem indispensáveis na maioria dos combates medievais, houve outra inovação que mudou o conflito medieval: o arco longo, principalmente conhecido como a arma inglesa de escolha durante a Guerra dos 100 Anos. O arco longo foi usado para uma variedade de propósitos táticos. Por exemplo, um grande grupo de arqueiros longos poderiam ser usados para evitar que o inimigo se espalhasse e franqueasse uma carga de cavalaria. Porquê do mito? O arco longo às vezes é mencionado em conexões com a Batalha de Agincourt, embora seu papel tenha sido contestado. Mas suas importâncias durante a Guerra dos 100 Anos, em batalhas como Sluis, Crécy e Poitiers, raramente é apreciada. Embora não tenha substituído a carga de cavalaria como uma manobra importante, reescreveu completamente a história, dando à Inglaterra uma série de vitórias e reformulando os mapas políticos da Europa por gerações. Quinto mito: as cruzadas foram um tumulto totalmente indisciplinado. A realidade: no século XII, um escritor muçulmano chamado Usama ibn Mungind escreveu: de todos os homens, os francos são os mais cautelosos na guerra. Embora seja verdade que certos momentos durante as cruzadas foram eliminações em massa, como o saque de Constantinopla, grande parte do conflito da época foi muito cauteloso. Tanto as forças muçulmanas quanto as europeias evitaram o conflito aberto, em vez de se concentrar em invadir cidades ou capturar cidades e fortalezas. O porquê do mito? Certos momentos nas cruzadas são frequentemente enfatizados porque são especialmente lascivos e brutais. O saque de Constantinopla e a tomada de Jerusalém são certamente momentos emocionantes, encharcados de sangue, mas não são representativos dos conflitos do dia a dia que finalmente decidiram o resultado de várias cruzadas. Sexto mito: cavaleiros eram cavalheiros por natureza. A realidade: um cavaleiro era apenas um homem armado com uma lâmina. Um código de conduta cavalheiresca foi desenvolvido ao longo dos séculos XI e XII, especificamente porque os cavaleiros eram incrivelmente brutais e não se curvavam a nenhuma lei. A Igreja tentou reduzir essas tendências após ataques a civis inocentes em Constantinopla durante a Quarta Cruzada. E isso estava longe de ser a primeira vez que cavaleiros cometeram tais atrocidades durante suas campanhas. O porquê do mito? Em parte, o código cavalheiresco se desenvolveu porque a Igreja estava tentando impor regras aos cavaleiros rebeldes. A literatura romântica desta época desenvolveu ainda mais a ideia, dando origem a alguma das noções sobre conduta cavalheiresca que muitas pessoas acreditam agora. Infelizmente, as histórias românticas são muitas vezes confundidas com o comportamento real dos cavaleiros. Sétimo mito: todos os combatentes pertenciam a uma nação ou estado. A realidade: os mercenários eram abundantes no mundo medieval, embora estejam mais intimamente associados a pequenas cidades-estados na Itália do século VIII. Esses estados não possuíam mão de obra para montar suas próprias tropas, mas eram ricos o suficiente para pagar por poderosas empresas contratadas. Essas tropas profissionais compostas por homens de toda a Europa, ex-guerreiros, desertores, mercenários ao longo da vida e afins.
tinham que viajar para onde quer que o conflito estivesse ocorrendo. Eles desempenhavam um papel significativo na Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. O porquê do mito? Este mito pode ser rastreado até a forma como a história medieval foi ensinada durante os períodos nacionalistas na Europa. Os historiadores, ao examinarem os movimentos em larga escala da história, tendem a enfatizar nações e países, porque é assim que vemos o mundo de hoje. No entanto, a Europa medieval pode ser melhor compreendida como uma série de feudos de vários tamanhos. Muitas nações, como Itália e Alemanha, não existiam da maneira que as entendemos hoje. Oitavo mito: a cavalaria era usada apenas para cargas pesadas e confrontos decisivos. A realidade, uma função importante das unidades de cavalaria montada era realizar ataques em pequenas escalas ao lado de operações maiores. Esses ataques, chamados chevauchés pelos franceses, estavam focados em destruir a infraestrutura, interromper as linhas de abastecimento e assustar as forças locais e as populações civis. À medida que os estudiosos medievais minimizaram a importância de engajamentos em grande escala, de tudo ou nada, eles enfatizaram cada vez mais esse tipo de ataque esmagador. O porquê do mito? Na era vitoriana, a história da carga de cavalaria pesada era um marco dos cursos de treinamento. Grandes movimentos de cavalaria em grandes batalhas eram ensinados como forma de incutir disciplina em uma atitude de autossacrifício aos jovens recrutas. Essa visão romantizada do conflito armado continuou por centenas de anos, até que os estudiosos medievais começaram a pesquisar fontes primárias que desafiavam a visão ortodoxa. Nono mito: cavaleiros usavam guindastes primitivos para montarem seus cavalos. A realidade: quando Laurence Olivier fez seu filme Henrique V, ele incluiu uma cena em que um guindaste primitivo levantava um cavaleiro de armadura em um cavalo. Seus conselheiros históricos se opuseram a essa cena. No entanto, não adiantou, pois não existe evidências de que tal dispositivo fosse necessário. Uma armadura inteira pesava aproximadamente 25 quilos, o que é menos do que muitos militares modernos carregam em combate. Por que do mito? Neste caso em particular, o filme de Olivier é provavelmente o maior responsável pelo mito difundido, e ele nunca mencionou por que sentiu que a cena era necessária. Várias menções de práticas semelhantes existiam antes de Olivier, mas pareciam ter começado como uma piada. Décimo mito: não havia pacifista. A realidade: a maioria das autoridades na Idade Média, incluindo a Igreja, via o conflito não apenas como inevitável, mas também como um glorioso e bom. Ainda assim, algumas vozes pacifistas fortes persistiram. Alguns deles foram silenciados, mas outros deixaram registros de um crescente antimilitarismo no final da Era Medieval. Estes incluíam um teólogo inglês chamado John Wycliffe e São Francisco de Assis, ambos argumentando apaixonadamente contra o conflito armado. O porquê do mito? Durante essa época, vozes marginais eram frequentemente condenadas pelo governo e silenciadas pelos cronistas. Até a Igreja desempenhou um papel nessa censura, muitas vezes condenando os grupos pacifistas como heréticos e excomungando-os. No entanto, apesar da exaltação desenfreada dos guerreiros ao longo da era medieval, fortes vozes opostas permaneceram, denunciando todo e qualquer conflito armado, até as cruzadas. 11º mito: todas as batalhas foram travadas em terra. A realidade: a falta de progresso tecnológico na Idade Média significava que a maioria das escaramuças marítimas eram travadas da mesma maneira que da era romana. Os navios usariam projéteis para pegar marinheiros antes de embarcar no navio, em se envolver em combates corpo a corpo. Esse método de engajamento também manteve muitos navios intactos para serem tomados pelo lado vencedor.
O porquê do mito. Como os navios eram difíceis de afundar, poucas lutas marítimas em larga escala ocorreram durante essa época. A maioria dos conflitos giravam em torno da segurança das vias navegais para o transporte de tropas. Isso foi especialmente verdadeiro no caso das cruzadas, onde a pirataria se tornou um problema sério para os cruzadores enquanto tentavam viajar por mar para o Oriente Médio. No entanto, essa raridade torna esses conflitos difíceis de contextualizar para os historiadores, uma vez que as escaramuças marítimas eram quase sempre auxiliares de conflitos terrestres maiores. 12º mito: os cavaleiros eram motivados pelo amor ao rei e ao país. A realidade. Como guerreiros ao longo dos séculos, muitos cavaleiros medievais atribuíram suas motivações a seus companheiros de armas. Jean V de Bouy, um cavaleiro francês do século XV, escreveu: "É uma coisa alegre a guerra. Você ama tanto o seu camarada, um grande sentimento doce de lealdade e de piedade enche seu coração ao ver seu amigo expondo seu corpo tão valentemente. Você acha que um homem que faz isso teme o seu próprio fim?" Porquê do mito? Nossas percepções da cavalaria medieval são muitas vezes moldadas pelas histórias escritas após o fato. Muitas das histórias mais influentes sobre os cavaleiros medievais foram escritas em tempos de grande nacionalismo, então naturalmente enfatizam a devoção ao país acima de tudo. Até hoje, grupos separatistas e nacionalistas em todo o mundo usam imagens medievais e cavalheirescas em seus movimentos. 13º mito: as tropas medievais eram fortemente armadas e blindadas. A realidade, assim como os conflitos ao longo dos tempos, diferentes forças da Idade Média conduziram a batalha de forma diferente. As forças grandes e pesadas das grandes potências poderiam muito bem estar fortemente armadas. Por exemplo, quando os ingleses lutaram contra os franceses, eles estavam lidando com um tipo de conflito bastante convencional. No entanto, quando suas tropas fortemente armadas e blindadas enfrentaram os galeses, eles se depararam com um bando de guerrilheiros que invadiram suas linhas de suprimento e abateram pequenos grupos. O porquê do mito? Simplesmente porque houve tantos conflitos durante esse período, os livros de histórias tendem a se concentrar em campanhas massivas entre grandes potências. Conflitos de décadas são muitas vezes resumidos em um grande e decisivo engajamento. Embora essa percepção possa ajudar a simplificar os eventos da Idade Média a um nível digerível, ela é amplamente imprecisa. 14º mito: forças de ataque escalavam as paredes do castelo e derrubavam os portões durante cercos. A realidade, tomar a maioria dos castelos e fortificações pela força sem perder um grande número de tropas era incrivelmente difícil. Na maioria das vezes, as forças invasoras simplesmente cercavam o castelo, garantindo que nenhum suprimento entrasse ou saísse e esperasse que os defensores morressem de fome. Este era, muitas vezes, um processo longo e cansativo, e às vezes os invasores empregavam táticas psicológicas como prometer clemências ou arremessar restos humanos no castelo. O porquê do mito? Ao escrever um épico medieval, um roteirista de Hollywood tem a intenção de contar a história com mais ação e mais divertida possível. Tropas acampadas por semanas a fio dificilmente conduzem a uma ação emocionante e de grande sucesso. Então muitos filmes sobre a Idade Média aumentaram a empolgação para contar uma história convincente. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum destes mitos de guerras medievais? Qual dos mitos que você sempre pensou que fosse fato sobre a guerra na Idade Média? Qual mais te impressionou de todas essas histórias? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!